O Igarapé do Mindu é o mais extenso curso de água a cortar a cidade de Manaus. Já foi o principal palco e cenário de lazer da população manauara. Hoje, não é mais. Não só porque surgiram outras opções de lazer, mas por ter sido agredido, destruído e obrigatoriamente impossibilitado de proporcionar para os manauaras de hoje as mesmas alegrias que deram a seus pais e avós. Será que a degradação do Mindu é fruto da irresponsabilidade da própria geração que o usufruía? O que mudou no Igarapé em 30 anos? Será que ele ainda pode voltar a ser uma grande atração de lazer, onde o manauara possa se banhar e revigorar as energias do corpo e da alma? É o que vamos tentar descobrir a seguir. Acompanhe-nos nesta viagem no tempo. As florestas e os cursos d'água tropicais são cada vez mais agredidos, principalmente pelo intenso e crescente desmatamento, das invasões de áreas ao redor de córregos e do despejo de quase todo o esgoto produzido nas cidades. O inevitável acontece. Destruição de habitats, alteração na qualidade do solo e da água e, por consequência, a redução da biodiversidade. Igarapé é um nome genérico de pequeno curso d'água, palavra de origem no Nhengatu, a língua geral. É a soma de igara, que significa embarcação escavada no tronco de uma só árvore, com pé, que significa caminho. Na Amazônia, os igarapés são importantes não apenas como componentes do ecossistema, mas também como vias de locomoção, fontes de alimentos e água para consumo e uso doméstico e áreas de lazer para o homem da região, o caboclo. A cidade de Manaus é entrecortada por uma vasta rede de igarapés, que drenam grande volume de águas pluviais no município. Por influenciar diretamente os habitats aquáticos, a floresta é essencial à manutenção da qualidade da água e do solo e à preservação da biodiversidade aquática. Dentre os igarapés de Manaus, destacamos o Igarapé do Mindu, que corta toda a cidade e já foi motivo de muita diversão para boa parte dos manauaras há algumas décadas atrás. O Igarapé do Mindu traz ótimas lembranças a algumas gerações de manauaras, pessoas que se deliciavam em seus balneários e banhos, atraídos por uma água límpida, de temperatura agradável e que atuava como uma das principais atrações de lazer daquela época. Nos anos 40 e 50, o Igarapé fazia parte das famílias de maneira marcante. Toda a cidade, notadamente a classe média, frequentava o balneário do Parque 10, um balneário público idealizado por Antônio Maia e inaugurado em 10 de novembro de 1933. Era divertidíssimo. Era lugar para namorar, era um lugar para passar com o final de semana com toda a família. O Parque 10 foi a infância de praticamente toda essa geração que hoje está com 60, 70 anos de idade. E era a grande movimentação, porque era uma piscina natural, mas que era cercada por madeira. Então ela tinha sido formatada para que a água corresse tranquilamente ali
pela movimentação do que hoje é chamado Parque 10. Nas redondezas, famílias tradicionais mais abastadas compravam lotes nas margens do Igarapé e construíam seus banhos privativos, onde com a família e os amigos mais próximos se divertiam nos finais de semana. As famílias alugavam carros de praça para chegarem até o balneário. Os carros buzinavam nas casas por volta das 5h30 da manhã e todos entravam no carro com seus farnéis e sua grande vontade de se divertir. Pouca gente tinha carro em Manaus. Os rapazes tomavam um bonde, ou o bonde Flores, e desciam lá na Chapada, mais ou menos ali na confluência da Darcy Vargas com a Constantino Neri, onde hoje tem inclusive aquela passagem subterrânea, ou então tomavam o bonde da Vila Municipal e paravam na Praça da Igreja. E vinham a pé a Recife inteira, ou vinham a pé pela Recife inteira até chegar ao Parque 10, ou vinham a pé pela Estrada do Fuxico, que hoje se chama Darcy Vargas, né? E também chegavam ao Parque 10. As famílias tradicionalmente frequentavam o Igarapé aos domingos e feriados, mas nos dias úteis, a presença dos estudantes que gazetavam aula era frequente, onde aproveitavam os dias quentes, porém agradáveis de Manaus para se refrescarem. Aí a gente ia a pé, na estrada de barro, ia a pé feliz, cantando com o Jari Botelho, com a Cobacacia de Vasconcelos, com o Machadinho, com o Leozinho Carvalhal. E a gente entrava naquela piscina maravilhosa de água natural, muito bem feita. E ali era um lugar de piqueniques, de banho, de diversão, de namoro. É verdade que muita gente ia lá só para ver, por exemplo, as pernas da Maria Neida, as pernas da Vanilda Gama, grande nadadora daquele tempo, os saltos de trampolim do Walter. E nós íamos ver o professor Abílio Alencar, o grande professor de matemática da Escola Normal do Amazonas. Ele tinha o dom de flutuar. Ele lia o jornal flutuando nas águas do Parque 10 e fumava. E nós ao redor dele, admirados. Aliás, por falar nisso, minha mãe, Dona Maria, também flutuava lá no Parque 10, ela ia, como ia também no banho da Chapada. Na hora do lanche e do almoço não faltavam os sanduíches triangulares de patê, os sanduíches de queijo do reino moído misturado com manteiga, a galinha criada no quintal, recheada com farofa e, para beber, não deixavam de levar as garrafas de guaraná, cuidadosamente arrumadas com jornal para que não se quebrassem durante o transporte. Na época, os manauaras possuíam uma técnica bastante interessante para gelar a bebida. As garrafas de guaraná eram levadas com todo carinho, e quando se chegava no Parque 10, se colocava dentro do Igarapé, porque a água era friazinha, limpíssima, não é? E então ficava ali, a gente chegava cedo e deixava o guaraná, até chegava às 5h30, 6 horas da manhã, quando dava 10 horas da manhã o guaraná estava geladinho. Já vimos como o Igarapé do Mindu fazia parte do lazer do manauara, como ele influenciava as relações entre as pessoas e como marcou gerações através de suas águas limpas e refrescantes. Vamos ver agora como se deu o declínio do Igarapé com o passar dos anos e fazer um apanhado de sua situação atual. O declínio do Igarapé começou por volta de 1965, com o surgimento do BNH, Banco Nacional da Habitação, durante o governo militar. Instalou-se uma cooperativa habitacional em Manaus, a Coab Amazonas, popularmente chamada de Coaban, responsável pela criação de conjuntos habitacionais, como o da Raiz, o do Japim e do Parque 10. Para a construção do conjunto Castelo Branco no Parque 10, assim como nos outros, a ordem era desmatar tudo, sem qualquer preocupação com a preservação de matas ciliares e manutenção de floresta nativa. Rede de esgoto, então, nem pensar. Fazer saneamento básico não é asfaltar, não é fazer sarjeta. E nem simplesmente fazer o esgoto ali, deixar o esgoto ali correndo, não. Tem que ter o tratamento desse esgoto, para aí sim jogar no ambiente. Aí sim o ambiente absorver esse esgoto já tratado. Muitos outros conjuntos habitacionais que surgiram em volta do Igarapé do Mindu seguiam a mesma linha de destruição da cobertura vegetal nativa. Exatamente a partir do momento em que aquela grande área, que era uma área de floresta,
tendo um único ponto, que era frequentado, como eu já lhe disse, pela cidade de Manaus inteira, nos domingos e feriados, né? E com toda a sua cobertura vegetal preservada, os igarapés muito bem tratados, respeitosamente tratados, carinhosamente cuidados, numa época em que ninguém saía jogando casca de banana, nem casca de abacaxi, nem caco de garrafa. E hoje, bom, hoje isso é fichinha, né? Porque hoje jogam colchões, jogam sei lá o que, panela, geladeira, tudo que não serve mais, jogam dentro dos igarapés. Pois bem, então naquela altura havia uma convivência tranquila entre o manauense e os seus igarapés. Com a poluição do igarapé, o balneário foi desativado e completamente desfigurado, com aterro nas piscinas e com a construção de órgãos públicos, para assim ajudar a apagar a memória de um balneário que marcou gerações. A gente ia pelo menos para pegar água limpa, que naquela época existia no Guarabara, no Mucuripe e principalmente no Parque 10, que a gente desrespeitava. A gente ia para dentro d'água e achava que aquilo ali era um ótimo depósito para ser um bom mictório e pior ainda às vezes. E nós acabamos com esses lugares que hoje a gente sente uma falta brutal. Com o crescimento da cidade em direção à Zona Leste, as margens do Igarapé do Mindu foram ocupadas desordenadamente em toda a sua extensão até bem próximo de sua nascente, numa área de preservação vizinha à Reserva Ecológica e Jardim Botânico Adolfo Duque. As principais nascentes estão dentro de uma área que foi desapropriada pela Prefeitura em 2001. Haviam pessoas que moravam e que utilizavam as águas da nascente tanto para beber, como para todos os usos diários, para lavar roupa, para usar em casa, para fazer comida, para tomar banho, tudo. Essas pessoas então foram retiradas e o local foi cercado, é uma área de 22 hectares. Hoje, as contribuições para a poluição do Igarapé atravessam a cidade inteira, desde a Cidade de Deus, passando por diversos bairros, incluindo Jorge Teixeira, São José, Aleixo, Parque 10, Adrianópolis, Conjunto Vieira Alves, Cidade Jardim, São Jorge, Compensa e deságua com todo o seu lixo na Baía do São Raimundo, atingindo em cheio o grandioso Rio Negro. O lixo vem no rio, vem da água, vem do Igarapé, vem da Compensa São Jorge e do Vieira Alves. De lá que vem o lixo. O esgoto vem pro Igarapé. E lá do Igarapé do Mindu, né, também. Aí vem, ele morre aqui. Aqui é o morredor. Cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia avaliam o grau de poluição das águas a fim de orientar políticas públicas para a recuperação dos igarapés de Manaus. É importante destacar que a grande quantidade de água em sua volta não isenta Manaus de viver o drama da poluição dos rios urbanos. Mesmo localizada no meio da Amazônia, a cidade enfrenta os mesmos problemas dos grandes centros, que crescem sem planejamento. São mais de 1,5 milhão de habitantes e menos de 10% das casas têm serviço de tratamento de esgoto. Todo o resto vai direto para os igarapés. Nós necessitamos que esses efluentes sejam tratados para jogar no Rio Negro. Porque hoje o que acontece? Hoje toda a coleta de esgoto lança-se no Rio Negro sem nenhum tipo de tratamento. E com isso o que nós estamos verificando? A contaminação dessas águas na bacia do Rio Negro, na orla da cidade de Manaus. Devemos acabar com essa ideia de que o Rio Negro é autodepurador. Quer dizer, joga-se no Rio Negro a responsabilidade do tratamento dos efluentes da cidade de Manaus. Coitado do Negão, né? Um rio bonito, né? Levado a ser um tratador de esgoto.
Já vimos o Mindu no passado, em seus momentos de glória. Já fizemos um retrato do Mindu hoje, esquecido, marginalizado, apodrecido. Uma pergunta se faz necessária. O Mindu tem futuro? Eu acho que tem jeito, sim. Se acabarem desta vez com restos igarapés, o que será da cidade de Manaus? Mas eu tenho esperança. Espero que ainda haja solução. Espero que a turma que cuida de meio ambiente, né, a turma que trabalha na área de engenharia, né, essas turmas aí se juntem e consigam realmente encontrar uma solução para um problema que não começou hoje, que não começou 2 anos atrás, que não começou há 10 anos atrás. Um problema que começou há mais de 40 anos atrás, quando se fez a construção, quando se começou a fazer o desmatamento naquela área para se construir conjuntos habitacionais. Será que nós vamos conseguir fazer um milagre, fazer essa situação reverter e conseguir realmente fazer com que o Mindu volte ao que era antes? Poderemos utilizar sua água para novamente se refrescar, se divertir, para beber? No dia 19 de junho de 1975, o Dr. Djalma Batista publicou no Jornal do Comércio um artigo intitulado Manaus e a Ecologia, onde registrou alertas sobre alterações atmosféricas na cidade de Manaus que ele sinalizou como indicadoras de mudança climática. O artigo, escrito há mais de 30 anos, abordava o desmatamento na periferia da cidade de Manaus, que ocorria de forma desordenada, especialmente para viabilizar a construção de 28 conjuntos habitacionais, compostos por mais de 17 mil casas. Residências construídas em glebas completamente desnudadas de qualquer vegetação. A terra dessas áreas desmatadas, levadas pela enxurrada, vai ter nos igarapés que circundam a cidade, que ninguém mais pode utilizar para a função social e higiênica que caracterizou os saudosos balneários de Manaus, hoje reduzidos à lama. O pesquisador do INPA, Sérgio Bringel, descreve assim uma possível solução para salvar o igarapé do Mindu e demais igarapés da cidade de Manaus. É necessário realizar uma série de ações que, em conjunto, pode garantir um futuro para o igarapé. Retirar as pessoas que invadiram e moram em seus leitos, recuperar e preservar as matas ciliares, proteger as nascentes próximas ao igarapé, executar a rede de coleta de esgoto, hoje inexistente, e, finalmente, tratar e dar uma destinação correta a esta água tratada. Ações como o Prosamin do Governo do Estado e o Corredor Ecológico do Mindu da Prefeitura da cidade são exemplos de ações com objetivo reparador. Cabe a nós o questionamento da real eficácia destes projetos, coisa que só o tempo dirá.